Estamos na bagaça, estamos na parada aí sempre, né? Que nem doido aqui. E nós vamos falar agora sobre algo que cai em vestibulares e você acha que é aula de religião. E se você não entender as religiões do Oriente Médio, vai ficar difícil você entender situações. Então nós vamos passar de forma tranquila. Quem logicamente vai se aprofundar nesse assunto, que não é de forma alguma a minha especialidade, são seus professores de história, quando eles chegarem e falarem tudo isso. Nós vamos dar uma pincelada, literalmente, uma pincelada atômica aqui, de forma sucinta, mas que objetive você a fazer alguma questão, pelo menos, tá ok? O Oriente Médio é o berço das religiões monoteístas. Todo mundo sabe o que é uma religião monoteísta. Uma religião monoteísta é a religião que tem um Deus único. Deus único. E elas derivam de Abraão, tá? Abraão, por isso chamadas de religião abraâmica. O seu professor de história provavelmente falará que ele veio de Ur, na Caldeia, acho que hoje antigo Irã, mais ou menos no século XVIII antes de Cristo. Mais de 1800 anos antes de Cristo, ele vai pegar o seu povo, vai pegar um grande contingente de população. Ele era chefe de determinado clã. E ele parte para a busca, né, de novos locais, né? E aí o povo depois vai receber o nome de hebreu, do outro lado do rio, tá ok? E aí a primeira religião que vai surgir codificada, cujo símbolo é esse aqui, desenho não é meu forte, todo mundo sabe. Quem é meu aluno sabe que desenho passou perto, longe. Famoso mais ou menos a estrela de Davi, vai. O judaísmo, que tem como figura principal ele, Moisés, que é chamado do codificador do judaísmo, provavelmente no século XII a.C. É claro que alguns historiadores dizem que a tradição que tinha era a tradição oral e que não foi Moisés que escreveu os livros, mas teoricamente ele é o referencial do judaísmo. Moisés, o judaísmo, ele tem, não é, o chamado Pentateuco mosaico. Penta, 5, teuco, livros. Pentateuco mosaico, que são os primeiros livros do que nós chamamos Antigo Testamento, tá? E que os judeus chamam de Torá, né? Testamento, porque para os judeus não há um Novo Testamento. Então Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o livro das leis, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros primeiros, né, que eles falam, eles dão a Moisés o crédito, que não significa que ele tenha escrito, tá? Não vamos entrar nesse mérito. O judaísmo, na realidade, depois de Moisés, com a morte de Moisés, veio a época dos juízes, né? Primeiro o seu lugar-tenente, Josué, né? O lugar-tenente de Moisés, o homem, um dos maiores estrategistas junto com Moisés de toda a história de Israel. E aí vieram outros, Jefté, Sansão, vieram a época dos juízes. Depois dos juízes, nós tivemos também a época dos reis, sendo que um deles, né, depois de Saul, veio Davi. E Davi, o rei Davi, é conhecido pelo grande expansionismo de Israel. Isto mais ou menos no século 11 ou 10 a.C. Grande expansionismo de Israel, tá ok? Então foi a época que Israel teve a sua maior expansão, foi na época de Davi. Na época também, todo mundo sabe, ele era um rei extremamente belicoso, ligado principalmente às guerras. Lembrando então que o judaísmo, antes de falarmos daqui, tem a Torá. Torá, meu filho, não é lei. A palavra Torá significa testamento, tá ok? Que depois aqui nós acabamos colocando como se fosse a lei. Lembrando sempre, Jesus não é aceito pelos judeus como o Messias. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Depois, Israel, você sabe que Israel, né, o reino de Israel, os judeus, eles ficaram sob domínio de vários povos. Os egípcios, os assírios, os persas, os babilônios,
até chegar ao domínio romano, tá? Ao domínio romano, que acontece no século 4 mais ou menos antes de Cristo, ok? Lembrando que nesse ínterim, um pouco antes, vão surgir aqueles que vão prever o Messias, os profetas. E aí os profetas, né? Os profetas chamados profetas maiores, a gente sempre fala, quando você esquecer, lembra que parece o nome judeu, Isged. O que é isso, pessoal? Isaías, Samuel, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 grandes profetas. E o primeiro, no século mais ou menos de 700, Isaías esteve aqui de 765 a 680, um pouco mais, um pouco menos, não vai fazer de falta nenhuma, meu filho. E é o seguinte, Isaías vai ser o indivíduo que vai falar, o primeiro a falar sobre o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o Filho do homem, como Jesus falava, se autodenominava. Então os profetas maiores, lembrando que tudo isso, e aí eu esqueci de falar, né? É aquela velha história, o DNA, data de nascimento avançada. Vou apagar aqui depois, eu vou fazer depois uma paradinha louco Abreu, que com a morte, Salomão foi outro rei, só lembrando a vocês antes que eu esqueça. E Salomão, na realidade, ele foi reconhecido pelo renascimento comercial e cultural. Foi um tempo realmente de paz para Israel. Entretanto, né, construção do templo, aquela coisa toda, o pessoal falava dos altos impostos cobrados por Salomão. E aí Salomão morre e vai haver a morte dele mais ou menos em 930 antes de Cristo, ou seja, no século 10 antes de Cristo. Vai haver a disputa entre 2 filhos dele. Lembrando vocês que Salomão, dentro de todo o processo, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. E ainda tinha a rainha de Sabá, que ele ia lá para os lados da Etiópia e da Somália, né? Onde é Etiópia e Somália hoje. Né? Nas tensões geopolíticas africanas falamos da questão que a Etiópia se liberta, porque o rei na época da Etiópia, que expulsou os italianos no século XIX, achava que era o quê? Que ele era o descendente de Salomão e da rainha de Sabá. Mas voltando aqui, a morte de Salomão, então houve a divisão de reino, do reino de Israel, entre Roboão versus Jeroboão. Roboão era o legítimo herdeiro, era o primogênito. E Jeroboão era o primogênito, parece que de uma das suas concubinas. Ele era chamado de usurpador. Só lembrar aquela novela que passou no SBT. E aí, filhão, vou apagar aqui, depois vou ter que apagar tudo. Israel foi dividido mais ou menos assim, no século 10 a.C. Depois surgiram os profetas. Isso aqui é o quê? Minha concepção artística de Israel. Então, Israel foi dividido mais ou menos assim. Desse lado do norte ficou Israel e do lado do sul ficou Judá. Israel apoiado por 10 tribos. Tá, coloca clãs, meu filho, se você quiser. Os 10 clãs. Quando você pega as tribos de Israel, se você é cristão, você tem na Bíblia lá os nomes das 10 tribos. Não vão te pedir em prova de vestibular isso, pelo amor de Deus. 10 tribos. Então, Israel dedica-se principalmente ao comércio. Israel tem a capital Samaria, por isso a famosa parábola do bom samaritano, tá? Que não era suportado pelo pessoal de Judá, e virou politeísta, voltando ao culto ao deus Baal. Judá, então, e comandado por quem? Israel? Pelo usurpador Jeroboão. Judá, por sua vez, comandado por Roboão, que recebeu o apoio de 2 tribos ou 2 clãs, as tribos de Benjamim e Judá. Tá ok? E aqui dedicou-se principalmente ao agropastoreio. Por isso que quando Jesus fazia suas prédicas, ele falava sempre de ser o pastor e as ovelhas. Entenderam? Por isso, manteve
fortíssimo monoteísmo, né? O Deus Yahvé, ou aquele que é, aí esse nome foi transliterado para a língua latina como Jeová, tá ok? E também a capital era Jerusalém. Pronto. E aí depois, com essa divisão, houve, né, as invasões, aí até que Isaías, aí só surgem os profetas maiores. Isaías fala depois, no século 8 ou 7 a.C., sobre o Messias, e o povo judeu então fica esperando o Messias. Lembrando a vocês que no nosso canal o professor Ramon Pidinotto tem um vídeo, 4 vídeos sobre terrorismo com a gente, que são de fundamental importância para você entender mecanismos ali. Vou dar uma paradinha louco Abreu para continuar com o cristianismo e islamismo. Vai longe? Ou... E aí, fião, daquela paradinha louco Abreu, paga a lousa. Você vê que tem 10, 11 minutos, mas você não está contando aqui apagar a lousa, fazer a lousa, então isso tudo toma tempo. Ou não aparece num passe de mágica, né? Não é igual emprego que aparece passe de mágica, você está achando que o emprego vai cair do céu. Que cai do céu é asteroide, mano. Então é o seguinte, cristianismo. O cristianismo tem como símbolo a cruz. Você, uma cruz é a minha concepção artística da cruz. Pronto, a cruz. E o cristianismo vai ter como figura principal, não que ele tenha criado o cristianismo, Jesus, ou também chamado de Yeshua. O nome dele, não é? Yeshua ou Yeshua, deve ser Yeshua, né? A pronúncia em hebraico. Não sou bom em hebraico, não sei hebraico nem aramaico, tá? Então, na boa. Então, meu filho, vamos ver o cristianismo. O cristianismo, enquanto o judaísmo era baseado na Torá, o cristianismo então baseou-se, né? A base do cristianismo são os evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Dizendo que apenas Mateus ou Levi e João conheceram Jesus pessoalmente, foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas não foram, mas isso você vai estudar talvez na sua escola dominical, tá? Depois, meu filho, nós temos o ato dos apóstolos, atos, né, dos apóstolos. Depois temos as epístolas. O que são epístolas, professor? Cartas, meu filho. As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de Tiago, meu filho. E também o livro que todo mundo tem medo, que foi do João, escrito pelo menos dado ao apóstolo João, Apocalipse, que na tradução, Malib significa revelação. Ah, mas ele falava de 7 taças, era 7 taças, 7 não sei o que. Era assim que os escritores daquela época, que as pessoas daquela época faziam seus escritos, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, filhão. Você vai na sua escola dominical e aprenda lá, não é comigo. O cristianismo, filhão, na realidade, veja bem, Jesus, ele questionou o status quo. O que é isso? O status quo é quem manda, filho. E o status quo era formado pelo Sinédrio ou Sinedrim, principalmente pelos fariseus. Para quem não sabe, os fariseus surgiram no século 2 a.C., 150 anos antes de Cristo. Significa pares, vem de divisão. E eles eram um movimento de resistência contra os romanos. E quando os romanos começaram a ver que eles realmente eram elite, tal, e essa resistência ficava sendo deveras difícil ali para os romanos, eles se aliaram, os fariseus de certa forma se aliaram aos romanos. E os saduceus, que não acreditavam na vida após a morte, aquela coisa toda, né? E entre os fariseus você tinha a dupla Anás e Caifás, né? Que levaram Jesus Cristo ao Gólgota, onde ele foi crucificado. Mas Jesus questiona isso aqui, tudo isso aqui. Ele vai questionar o status quo, ele vai questionar o sábado, chama direto os fariseus de sepulcros caiados por fora e podres por dentro.
não é? Ele vai conversar com a adúltera, com o ladrão, mas também conversa com Zaqueu, que era rico. Tem entre seus apóstolos Marcos ou Levi, que era considerado, que era um publicano. Os publicanos e os peageiros eram cobradores de impostos e não eram aceitos pelos judeus, e Jesus o aceita. Vai buscar os seus apóstolos entre os pescadores, homens rústicos, simples, que viviam ali no lago Genezaré, buscando peixes, etc. Porque no Mar Morto não tinha peixe, tá, filho? Se liga. Então, filho, é o seguinte, o que acontece aqui? Jesus é crucificado, ele questiona o status quo, vai ser crucificado. E aí, isso é importante. A grande figura do cristianismo vai ser um indivíduo que não era apóstolo de Cristo, inclusive era perseguidor dos cristãos. Saulo, que depois virou Paulo no caminho de Damasco. Vai na sua escola dominical, que o pastor, o padre ou orientador espírita vai te explicar isso aí, filhão. Então, Paulo, ele vai ser chamado do apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. E aí, filhão, o que acontece nessa parada aqui? Ele vai ser o grande divulgador, vai até a Grécia. Na Grécia ele não vai ser aceito. Vai lá, lê a história de Paulo, interessantíssimo. Paulo, então, ele vai, depois morre também, é sacrificado, etc, tal, não nos interessa aqui. Mas o cristianismo, ele vai ganhando força, não é? Ele vai questionar todos os cristãos, vão ser mortos pelos romanos, né? Tem Nero mandando o pessoal lá para o Coliseu, acho, né? Mandando matar cristão, etc, etc, etc. Onde nós vamos chegar? Segundo alguns, no século IV depois de Cristo, é que realmente surge uma religião organizada, tá? Século IV depois de Cristo vai surgir o que? O catolicismo romano. Catolicismo. Católico, a palavra católico significa universal. Então o catolicismo é a igreja universal, tá? E o seu professor de história vai te explicar sobre isso. Que na realidade, segundo alguns historiadores, ela é um sincretismo, uma união entre o cristianismo mais o paganismo romano, o culto de imagens, tá ok? Disto aqui vai derivar a primeira cisão da igreja, né? Vai acontecer uma cisão da igreja, e essa cisão que vai acontecer, se não me falha a memória, no século XI depois de Cristo, acho que em 1054, eu acho que é isso. Se não for também, o professor de história dá aquela chapiscada. Então a cisão, você divide aqui os católicos romanos e os católicos ortodoxos, que tem aonde? No leste europeu, tá? No leste europeu, Rússia e leste europeu. Tá? Eles não aceitam o Papa, tem os patriarcas também, não vou entrar nesse mérito. Quem vai falar para você é o seu professor de história. E até que no século XVI vai ser criada a Reforma Protestante com Lutero, depois Calvino, Jan Hus um pouco antes, não é? Reforma Protestante criando então o protestantismo, que eu não vou entrar em méritos aqui do protestantismo histórico, das igrejas de cristianismo de fronteira, eu não vou entrar aqui também no mérito dos pentecostais e neopentecostais, porque senão tomaria muito tempo e demandaria, mas pode cair nas provas para vocês, e que seu professor de sociologia deverá falar sobre isso. Então, fião, cola conosco, tem um gato possuído aqui. Ô seu gato possuído, sai daqui. Tamo junto, já Elvis, mano.